Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula de exercícios comentados da Covest. Pelo que eu tenho percebido nas questões Covest, é que basicamente essa questão de juro composto é aplicação direta de fórmula. Então, você sabendo a fórmula e sabendo fazer a aplicação direta, a probabilidade de você acertar a questão é alta. É, então, vamos lá, dar uma olhadinha aí nessas questões da Covest, para a gente entender como é que a Covest cobra juros compostos aí. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que no regime de juros compostos, os juros compostos, juros compostos, os juros compostos, a fórmula do montante é montante igual ao capital inicial vezes 1 mais I, que é a taxa percentual elevado a t, que é o tempo, enquanto em juros simples a fórmula do montante é montante igual ao capital vezes 1 mais I vezes T, não é elevado a T, vezes T. A diferença é essa em termos de fórmula. Em termos conceituais, os juros compostos, eles incidem juros sobre juros, e os juros simples, a base de aplicação de juros é sempre o capital inicial. Mas como eu disse, o que vocês têm que saber para resolver as questões de juros compostos da Covest é basicamente essa fórmula. Basicamente essa fórmula. Alguns outros detalhes também que a gente vai abordar, mas a gente vai ver três questões seguidas aqui Covest, que ele basicamente pergunta três coisas. Qual o montante, na primeira, qual o capital e qual a taxa. Eles ficam aqui. Outra coisa que ele pode vir a perguntar é um tempo, mas eu não achei isso em questões de conversa. E traz um pouco mais de conhecimento, é um pouco mais do que eu acho que você vai encarar na sua prova. Então eu não acredito que eles vão vir a perguntar qual o tempo de aplicação não na, na, na prova que você vai fazer. Então vamos lá para essa questão diretamente. Primeira questão. Uma pessoa fez um empréstimo de 60 mil, então você já tem o capital, é igual a 60 mil. Será corrigida uma taxa mensal de juros compostos, então a taxa mensal de juros compostos é igual a 3%, que é o mesmo que 3 dividido por 100, que é o mesmo que 0,03. Ok. O empréstimo será pago após 2 anos. 2 anos. Então eu tenho tempo. 2 anos, tempo T, é igual a. Aí é que tá. A taxa de juros é uma taxa mensal. Gente, eu não posso, em juros compostos, mexer de forma muito simples na taxa, não. Eu não posso simplesmente multiplicar essa taxa por 24 meses, que não vai dar uma taxa de juros a cada 2 anos, bianual não. Não posso multiplicar por 12 para chegar numa taxa mensal. Em juros simples eu posso fazer isso porque uma taxa de juros equivalente a juros simples também é uma taxa de juros proporcional. Eu acho que isso é um conhecimento que vai um pouco além do que a Covest vem cobrando. Mas assim, eu quero que vocês fiquem bem cientes que é bem complicado vocês mexerem na taxa de juros. É mais simples vocês transformarem esses 2 anos em 24 meses. Vocês percebem isso
Até porque a aproximação que a questão dá é um valor elevado a 24 aqui. Então, é bem mais simples. Dessa maneira, você converter o tempo em juros compostos, você tenta mexer com o tempo e não com a taxa percentual. E o que é que ele pergunta? Ele pergunta qual o montante. Então vamos lá. Eu tenho a fórmula sendo chato M igual ao capital, montante é igual ao capital inicial, vezes 1 mais I elevado a T. T eu tenho, I eu tenho, e o capital eu tenho, então eu tenho todos os elementos. Você vê que é uma questão de aplicação direta de fórmula, tirando a ressalva que você tem que se ligar para converter o tempo. É uma questão de aplicação direta de fórmula. Você tem que o montante é igual a 60 mil vezes 1 mais I. Então seria 1 mais 0,03. Aqui vai outra dica em questão de juros compostos. Você tenta colocar a taxa sempre com o valor decimal, porque vai ser a aproximação que a Covest vai te dar. Então tu tem 60 mil vezes 1 mais 0,3 elevado ao tempo. O tempo é 24. Vê que esse valor aqui, ó, esse valor ele te dá na questão, no comando da questão, e então tu tem que o montante é igual a 60 mil vezes 1,03 elevado a 24. Então, isso aqui é o mesmo que 2,033. Então, tu tem que o montante é igual a 60 mil vezes 2,033. Então tu tem que o montante é igual a fazendo essas continhas, tu chega que o montante é igual a 121.980. Marca a letra B e já vai para a próxima questão. Galerinha, essa é a segunda questão, no mesmo molde da questão anterior, só que agora o que a Covest pede é quais juros. Vê só, se a poupança paga 0,5% de taxa, então você já tem que a taxa é igual a 0,5%, que é igual a 0,5 dividido por 100. Símbolo porcentagem significa dividido por 100. E que é igual a 0,005. Pronto, beleza. A taxa de juros compostos mensais. Até escrever aqui para não esquecer. Ao mês. A taxa de 0,005 ao mês. Quais os juros pagos a uma poupança de R$ 1.000? Então você tem o capital é igual a R$ 1.000. E outra coisa que você tem é o tempo, 5 anos. Como eu disse, você tem que fazer com que o tempo ele fique compatível com a taxa de juros. Então, 5 anos, cada ano tem 12 meses, 5 vezes 12 é igual a 60. Então, o tempo é igual a 60 meses. Beleza? Então, você vai ter o seguinte, lembrando da fórmula, vou escrever ela em todas as questões. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, ó,
Lembrando também, isso vale tanto para juros simples e para juros compostos. O montante é igual ao capital mais os juros. O montante em um dado momento é igual ao capital inicial, mais os juros. Então, você vai ter o seguinte, que o montante é igual a R$ 1.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,005, aqui é o I, é a taxa, elevado ao tempo, elevado a 60. Gente, essa parcela aqui, essa parcela, ela é chamada de fator de acumulação de capital. Algumas bancas dão uma tabela para que você busque esse fator de acumulação. A Covest não. A Covest ela já te dá aqui, ó, o valor no enunciado da questão. Então, que beleza, já facilita bastante. Bastante mesmo. Então você tem que o montante é igual a 1.000. Veja que isso aqui, ó, é 1,005 elevado a 60, que é o mesmo que está aqui em cima no enunciado, que é 1,34885. Então você multiplica por 1,34885. Fazendo essa multiplicação, vai dar que o montante é igual a 1.348,85. Aí, beleza. Você sabe que o montante é igual ao capital mais juros. Então você tem que 1.348,85 é igual a 1.000, que é o capital, mais os juros. Então, você tem que os juros é igual a 348,85 centavos. Você marca a letra C e já parte para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Terceira questão. Qual o capital que, aplicado durante 2 anos a uma taxa de juros mensais compostos de 1%, a taxa de juros é mensal de 1%, gera um montante de R$ 508. Então ele te dá aqui um montante igual a R$ 508. Ele diz que a taxa de juros é igual a 1% ao mês, que é igual a 1 dividido por 100, que é igual a 0,01 ao mês. E ele diz que o capital é aplicado durante 2 anos. A gente tem que converter isso para meses para ficar compatível com a taxa. Então você tem que o tempo é igual a 24 meses. 2 anos, 24 meses. Aí eu tenho que ser chato, mais uma vez, tem que ter isso na cabeça. O montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a o tempo. Em geral, eu acredito que a Covest vai ficar aqui, vai perguntar entre o montante e entre o capital. Pode ser que ela pergunte sobre a taxa também, quem sabe os juros também. Não acredito que a Covest vai vir cobrar o tempo, não. Não acredito que ela vai vir cobrar o tempo. Porque envolve logaritmos e não está lá no seu programa. Não está no programa do teu concurso. Então, eu não acredito. Se vier, vai ser um tempo baixo, vai ser alguma coisa simples que dê para calcular na mão. Então, vamos lá. Você tem que o montante é igual a 508, que é igual ao capital, que é o que ele quer, vezes 1 mais I 0,01 elevado a 24. Esse fator de acumulação de capital, a Covest é boazinha e já te dá aqui no comando da questão. É comum a Covest trazer já no comando de questão o valor,
o fator de acumulação de capital. Outras bancas vai te dar uma tabela imensa para tu ir atrás desse fator. Então tu vai ter o seguinte, 508 vai ser igual ao capital vezes 1,27. Então o capital vai ser igual a 508 dividido por 1,27. Como é que tu resolve isso? Tu vai resolver isso da seguinte forma, tu pode multiplicar em cima e embaixo por 100. Isso vai ser igual, olha, aqui embaixo a vírgula anda duas casas para a direita, então vai ficar assim, 508 dividido por 127 vezes 100. Quando tu fizer essa divisão de 508 aqui por 127, tu vai ver, tu vai obter 4. Isso vai ficar 4 vezes 100, que é igual a 400. Então tá, das questões que eu encontrei da Covest, a grande maioria seguia esse modelo. E são questões recentes, questões que eu encontrei de juros compostos, obviamente. Então eu acho que só sabendo a fórmula, desenrolando um pouco de cálculo, você tem uma chance muito grande de acertar as questões de juros compostos. A partir da próxima questão, a gente já vai ver outras tendências da Covest. Então, vamos lá. Próximo. Olá, galerinha. Quarta questão. É uma questão de agente penitenciário de Alagoas, aquela provinha que é bem chatinha, né? Um pouco diferente do padrão Covest. Mas vamos lá parar todas as arestas aí para que a gente possa fechar essa prova de matemática aí da UFPE, dar uma brocada nessa prova. Um banco oferece um empréstimo de R$ 2.000 a ser pago em duas parcelas, a juros compostos, mensais de 12%. Se a primeira parcela do empréstimo paga um mês depois do empréstimo foi de 1.240, quanto se deve pagar pela segunda parcela a ser paga 2 meses depois da primeira? Vamos lá, a gente tem que desenhar uma linha de tempo aqui para entender o que está acontecendo. No instante zero, no momento zero, o que é que se acontece? Eu tenho um valor de empréstimo, então isso é a linha do que eu devo, representa o que eu devo, é R$ 2.000. É o dinheiro que eu saio do banco, R$ 2.000. Passado um mês, passado um mês, eu devo R$ 2.000, que é o principal, mais uma outra parcela, que é os juros. Os juros acordados foi de 12% ao mês. Então, nesse período, esses juros é de 12% ao mês sobre o capital de R$ 2.000. Dá uns juros de R$ 240. 12% de 2.000 é 240. Então, o total devido nesse instante 1, um mês após o empréstimo, é 2.240. É isso que eu devo. Mas o que é que a questão diz? A questão diz que houve um pagamento. Houve um pagamento no valor de 1.240. 1.240. Então, no final das contas, quanto é que eu saio desse instante devendo? Eu saio desse instante devendo R$ 1.000. Eu saio desse instante devendo R$ 1.000. 2 meses após isso, eu continuo devendo os R$ 1.000, mais uma pequena parcela de juros. Eu vou fazer um traço aqui um pouco menor para a gente não confundir esses R$ 1.000 com os 2.000 ali antes do pagamento. Então o que eu devo aqui é R$ 1.000, que é o principal, mais uma parcela de juros, R$ 1.000 até aqui, mais uma parcela de
juros. Esse R$ 1.000 ele é atualizado a taxa de 12% por 2 meses. Por quê? Porque ele diz que a segunda parcela ela é paga 2 meses após a primeira. Então é 2 meses após esse instante. Então você vai ter que atualizar esse valor de R$ 1.000 por 2 meses e obter a resposta. Sendo chato, a fórmula é montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. A T, eu uso T. 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então você vai ter o seguinte, que o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais a taxa é 12%, 12% é o mesmo que 12 dividido por 100 e é o mesmo que 0,12. Então, mais 0,12 elevado a 2 meses. Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,12 elevado ao quadrado. Você vê que nessa questão ele não te dá a aproximação do fator de acumulação de capital, não. Não te dá, tu vai ter que calcular isso na mão. Mas é tranquilo, porque é só 2 meses, é só elevado ao quadrado. Então, quando tu fizer a multiplicação, tu vai ter que 1.000 vezes aí 1,12 elevado ao quadrado é 1,2544. 1,2544 multiplicado por 1.000, o montante vai ser igual a 1.254,4 ou 40, tanto faz. Então, o montante devido nesse segundo mês é 1.254,4,40, tanto faz. E é esse valor que tu vai ter que pagar para poder quitar a dívida. Então tu marca a letra C e já vai para a próxima questão. Tu vê que essa é uma questão um pouco mais complicada, porque tu vai ter que ter um raciocínio, montar um pouco esse fluxo de caixa aí. Eu realmente não aposto nesse tipo de questão na prova da UFPE, mas como é uma questão Covest e já caiu, nada impede de cair novamente. Então vamos lá, a gente vai ver um último modelo de questão para a gente fechar aí essa parte de juros compostos. Olá galerinha, quinta questão. Essa questão ela cobra um conceito de taxas equivalentes, taxa de juros equivalentes. Geralmente, nos editais de concurso, quando cai esse tipo de questão, ela está de forma expressa no edital. Não é o caso de vocês, tanto é que quando eu peguei essa questão, eu tive o cuidado de dar uma analisada no edital de assistente de administração 2014, mas a Covest entende que esse assunto de taxas equivalentes está dentro de juros compostos, está dentro do capítulo de juros compostos e realmente na maioria dos livros é assim que você encontra. Então, se a Covest entende dessa maneira, é a maneira que a gente tem que seguir. O que acontece é o seguinte, a fórmula para cálculo de taxas equivalentes é a seguinte: 1 mais I elevado a T é igual a 1 mais I', que é um novo I, elevado a T'. Na verdade, esses tempos são equivalentes, só que em unidades diferentes. Então, você obtém taxas equivalentes e de unidades diferentes. Aqui, o que é que ele diz? Que a taxa de juros é 15% ao mês e ele quer saber qual a taxa anual de juros equivalente à taxa de juros mensais do cartão. Se aplicando a fórmula, você tem o seguinte:
você tem que 1 mais 0,15 elevado. Qual a unidade de medida dessa taxa de juros? É ao mês. Ao mês. Então, 1,15 ao mês elevado a 12 meses é igual a 1 mais I elevado a 1 ano. A 1 ano. 1 mais I elevado a 1 ano. Olha, você percebe que essas taxas, ou aliás, esses tempos, eles são equivalentes, mas em unidades distintas. Então você obtém taxas equivalentes em unidades distintas. Na questão, ele já dá quem é 1,15 elevado a 12, que é aproximadamente 5,35. Então você tem que 5,35 é igual a 1 mais I elevado à primeira, que dá 1 mais I. Então você tem que 4,35 é igual a I. Esse I aqui, como eu usei a unidade anual, como eu usei a unidade de um ano, então essa taxa aqui seria uma taxa anual. Isso vai ser igual I vai ser igual 4,35 é igual a 435 dividido por 100, que é o mesmo que 435%. 435%. Então você já marcaria a letra D. O que é que acontece é o seguinte, gente. Eu não vou explicar como você chega nessa fórmula. Eu acho que não interessa a vocês, sobretudo no curso de questões. Qualquer coisa vocês podem mandar e me procurar no Facebook, mandar uma mensagem inbox. Mas o que acontece é o seguinte, é que quando você aplica essa taxa de 435% ao ano, é uma taxa anual. Quando você aplica durante um ano, por exemplo, 435% é é a mesma coisa do que você aplicar essa taxa de 15% durante 12 meses. É isso que essa fórmula quer dizer. Então, para vocês irem para a prova da Covest, para questões de juros compostos, você tem que saber duas fórmulas básicas. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T, que é a fórmula básica, a fórmula geral, e vocês têm que saber a fórmula de taxas equivalentes de juros. 1 mais I elevado a T é igual a 1 mais I', porque essa taxa está numa nova unidade, portanto ela é diferente, elevado a T', que está em outra unidade. Em termos de tempo, esse tempo é igual a esse, mas em unidades diferentes. Analogamente, essa taxa vai ser igual a essa, só que em unidades diferentes. É isso que acontece. Você marca a letra D e vamos para a próxima questão. Vamos lá, galerinha. Última questão, sexta questão. A numeração aqui está errada. Não é a quinta, mas a sexta questão. Provavelmente a numeração da questão anterior também estava errada, mas tudo bem. O setor de cultivo de flores no Brasil cresceu 20% ao ano, cumulativamente. Então você tem duas informações. A taxa é de 20% ao ano, que é o mesmo que 20 dividido por 100, que é o mesmo que 0,2 ao ano. 0,2 ao ano, nossa taxa. E essa palavra cumulativamente, ela te dá a dica que isso é juros compostos em relação ao ano anterior, desde 1996. Qual foi o crescimento percentual total deste setor nos últimos 14 anos? Dado, use a aproximação
1,2 elevado a 14 igual a 12,84. Então você tem o tempo também, é igual a 14 anos. E o que falta para você montar a fórmula geral de juros compostos é apenas o capital. Mas veja que o capital ele é qualquer, independentemente do capital, porque ele só quer o crescimento percentual. Ele só quer o crescimento percentual. Então, você poderia fazer da seguinte maneira, chutar um capital qualquer, igual a 100, por exemplo. A 100 porque fica mais fácil a gente fazer os cálculos, como eu já venho informando aqui nas primeiras aulas. Você coloca aqui na fórmula, acha o montante e vê o quanto cresceu em relação ao capital. Seria uma forma de você fazer, forma digna, por sinal. Mas como a gente aprendeu a fórmula de taxas compostas, aliás, as taxas equivalentes de juros compostos, a gente vai usar ela para poder resolver. Afinal de contas, essa é uma questão que anunciou o uso desse tipo de problema pela Covest. Essa questão foi em 2011, a anterior que a gente respondeu foi em 2014, então essa questão já mostrou que a Covest tem essa tendência de cobrar taxas equivalentes, então é bom que a gente tenha bem fixado essa formulazinha, 1 mais i elevado a t é igual a 1 mais i' elevado a t'. Esses tempos são iguais, os tempos são iguais, mas em unidades diferentes. Por exemplo, 12 meses em um ano é a mesma coisa, mas em unidades diferentes. E por consequência, as taxas são equivalentes, porém em unidades distintas, ou seja, I% ao mês e I% ao ano. Nesse caso, ele dá um tempo de 14 anos e pede o total acumulado. Você tem que 1 mais 0,2 elevado a 14 vai ser igual a 1 mais i elevado a 1, porque eu quero nessa unidade de tempo, na unidade de tempo de 14 anos. Então você vai ter 1,2 elevado a 14 é igual a 1 mais i. Ele diz que 1,2 elevado a 14 é igual a aproximadamente 12,84. Então você tem que 12,84 é igual a 1 mais i. Isso implica que i é igual a 11,84. Isso é o mesmo que 1.184 dividido por 100, que é o mesmo que 1.184%. Você marca a letra B. Eu tive cuidado de ver se nesse ano de 2011 a Covest cobrou especificamente a taxa equivalente dentro do edital, mas não, pelo que eu vejo, a Covest entende como fazendo parte de juros compostos esse assunto, então ele pode cair na sua questão. A parte boa é que eu acho que a gente cobriu exatamente o que a Covest pode vir a trazer nas questões de juros compostos aí na tua prova. Então é isso, a próxima aula será sobre descontos e vamos lá, pessoal, até mais.